Olá amigos, tudo bom? Vamos para mais uma aula de conjuntos, falando sobre a igualdade entre conjuntos, tá? Um tema muito simples, fácil, todo mundo vai entender tudo disso, tá? Mas mesmo assim, é legal que a gente pare para falar um pouco sobre o tópico, porque a gente vai citar observações e suas propriedades importantes, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o que a gente deve fazer para a gente descobrir se dois conjuntos são ou não iguais, né? O que é que vocês acham? Quando é que dois conjuntos são iguais? Então, eu acho que está claro para todo mundo. A gente já vem de outras aulas de conjuntos, então isso fica bem simples para todo mundo entender essa ideia. Então, o que é necessário? Daqui a pouco a gente vai completar aqui. Deixa um espacinho que a gente vai chegar a uma conclusão. Eu vou ditar alguma coisa que vocês possam copiar como definição dessa operação, dessa coisa de igualdade entre conjuntos, né? Então, veja só. Quando é que dois conjuntos são iguais? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Imaginem só. Exemplos. Eu vou citar aqui 3 conjuntos, ou mais, se preciso for, para a gente entender isso. Imagine vocês que o conjunto A, vou colocar o conjunto A através de sua propriedade, tá? Imagine que o conjunto A seja o conjunto das letras da palavra amor. Ó, o conjunto A é o conjunto das letras da palavra amor. Vamos supor que o conjunto B seja o conjunto das letras da palavra Roma. O conjunto A é o conjunto formado pelas letras da palavra amor. O conjunto B é o conjunto formado pelas letras da palavra Roma, tá? E eu vou colocar o terceiro conjunto, o conjunto C, como sendo o conjunto das letras da palavra Amora. Olha só, eu tenho 3 conjuntos aqui e eu representei esses conjuntos através de suas propriedades, né? Vamos lá. Então eu posso listar também esses conjuntos, eu posso representar esses conjuntos através da listagem de seus elementos. Como ficaria o conjunto A? Sendo A o conjunto formado pelas letras da palavra amor, eu entendo que o conjunto A, então, é formado pelos elementos A, M, O e R. Não é verdade? Conjunto das letras da palavra amor. Mas eu tenho também o conjunto B, que é formado pelas letras da palavra Roma. Então vamos lá. Se eu quisesse representar o conjunto B através de seus elementos, pela listagem de seus elementos, o conjunto B seria o conjunto formado pelas letras R, O, M, A, pelas letras da palavra Roma. E eu tenho também o conjunto C, formado pelas letras da palavra Amora. Então ficaríamos com o conjunto C assim: Amora. Pronto. Vocês estão lembrados que o cardinal do conjunto A é 4, porque a gente já entendeu que cardinal de um conjunto é o número de elementos desse conjunto. O conjunto B tem também cardinal 4, porque ele também tem 4 elementos. E o conjunto C, será que ele tem cardinal 5? Porque eu conto 1, 2, 3, 4, 5? Na verdade, não. Porque cardinal de um conjunto, na verdade, é o número de elementos distintos em um conjunto, não é verdade? E nesse conjunto C, existe uma repetição. Eu tenho 2 elementos iguais num conjunto. Então, quando eu vou contar esses elementos, eu não vou contar 2 vezes. Na verdade, é um elemento só, a letra A. Não é porque ela aparece 2 vezes na palavra que ela vai estar 2 vezes no conjunto. Eu uso apenas 4 letras para escrever a palavra Amora. Eu uso 4 letras, porém uma delas se repete, não é verdade? Então, olha só. Então, eu poderia dizer para vocês que o conjunto C também tem cardinal igual a 4 e também é formado por 4 elementos. Bom, mas será que isso é suficiente para a gente entender que esses conjuntos são iguais? Não, porque a gente precisa entender que 2 conjuntos, 2 ou mais conjuntos vão ser iguais se eles possuem os mesmos elementos. E aqui dá para perceber isso de uma forma muito simples, muito fácil, porque o conjunto A ele é formado pelas letras A, M, O, R, que também são as letras que formam o
conjunto B. Mas a ordem está diferente, professor Bolinha. Não, mas isso não é importante não. Porque lá no início também dos nossos estudos em conjuntos, a gente entendeu que a ordem dos elementos em um conjunto não diferencia o conjunto. Não é importante. A ordem dos elementos em um conjunto não é importante. Então, olha só. Esse conjunto A é igual ao conjunto B. Por quê? Porque eles são formados pelos mesmos elementos. Então, ó, eu poderia dizer para vocês que o conjunto A é igual ao conjunto B, que por sua vez também é igual ao conjunto C. Por quê? Porque o C, o conjunto C, é formado pelos mesmos elementos que formam B e que formam A. Tá bom? Então, disse para vocês que eu deixaria um espaço, porque mais tarde a gente poderia colocar aqui. Então, quando é que dois conjuntos são iguais? Vocês podem colocar nos seus roteiros de estudos isso daí. Dois conjuntos são iguais quando eles são formados pelos mesmos elementos. Pronto, simples assim, tá bom? Dois conjuntos são iguais se eles são formados pelos mesmos elementos. Isso é uma discussão simples de quem está tentando engatinhar no conteúdo, que é simples. Igualdade entre conjuntos é muito fácil. Mais tarde, vocês, para provarem que dois conjuntos A e B são iguais, a gente poderia ter uma linguagem matemática um pouco mais rebuscada. Por exemplo, nós já estudamos relação de inclusão, tá? Relação de inclusão. E lá na relação de inclusão, eu me lembro que tem 2 vídeos e o segundo vídeo para falar de suas propriedades, tá bom? Propriedades da inclusão. Uma das propriedades diz o seguinte, que, olha só, vou anotar aqui embaixo porque a gente vai discutir, mas isso ficou lá atrás. Olha só, eu digo para vocês o seguinte, que se o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, então A é igual a B. Então, se mais tarde, numa aula, numa questão de matemática mais bem elaborada, com uma linguagem mais sofisticada, a questão pede para você demonstrar que dois conjuntos são iguais, veja só, se não for assim de uma simples observação, você precisa mostrar o seguinte, para você provar que A é igual a B, você tem que provar que todos os elementos de A são elementos de B e que também todos os elementos de B são elementos de A, ou seja, que A está contido em B e que B está contido em A. Nem sempre vai ser tão simples, tá bom? Mas não é o objetivo da gente complicar as coisas. O objetivo da gente é a gente listar essa ideia que é simples, só para vocês entenderem quando que dois conjuntos são iguais, tá bom? Pronto, acaba por aqui, mas a gente vai falar de 2 coisas importantes que eu já conversei, tá? Olha só, a primeira delas, conversei com vocês que num conjunto a ordem dos elementos não é importante. Segunda coisa que eu falei para vocês, em um conjunto a gente não deve repetir os elementos, ou seja, não é necessário repetir os elementos, tá bom? Bom, mas presta atenção, eu não disse que isso é impossível, eu não disse que isso é proibido, eu estou dizendo não deve, eu não estou dizendo não pode, tá bom? Mas uma vez que você tiver um conjunto e eu quero contar quantos elementos esse conjunto tem, eu quero determinar o cardinal desse conjunto, eu só conto os elementos distintos. Eu não conto elementos repetidos, tá bom? Bom, depois disso, só para finalizar o vídeo, a gente precisa falar das propriedades da igualdade, tá? Que eu vou anotar aqui nesse cantinho. Propriedades que vocês vão anotar e vão grifar, fazer chamar a atenção de algum modo, porque são coisas importantíssimas. Propriedades. Olha só, propriedades da igualdade, tá? A propriedade número 1. Bom, gente, veja só. Qualquer que seja, deixa eu mudar a cor para ficar melhor para vocês. Qualquer que seja o conjunto A, qualquer conjunto A, não estou falando desse conjunto A, eu estou falando de um qualquer conjunto A. Qualquer que seja o conjunto A é igual a A, tá bom? Todo conjunto é igual a ele mesmo. Isso é fácil, não é verdade? Isso é fácil. O nome dessa propriedade, propriedade reflexiva. Anota aí. Propriedade reflexiva, tá bom? Qualquer que seja o conjunto A é igual a ele mesmo. Isso é óbvio, tá bom? Óbvio. Deixa eu me esconder aqui para colocar a segunda propriedade, tá certo?
segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte, presta bastante atenção. Se eu disser para vocês que o conjunto A é igual ao conjunto B, vamos lá. Se eu disser para vocês que o conjunto A é igual ao conjunto B, então o conjunto B é igual ao conjunto A, tá bom? Se o conjunto A é igual ao conjunto B, é porque o conjunto B é igual ao conjunto A. Isso parece ser bobo, tá? Não é bobo não, mais tarde vocês podem precisar disso. O nome dessa segunda propriedade é a propriedade simétrica. Simétrica. Tá bom? Terceira e última propriedade. Terceira e última propriedade. Estou dizendo para vocês o seguinte, tá? A gente já falou disso agora há pouco. Olha só. Imaginem vocês que o conjunto A é igual ao conjunto B. E que também o conjunto B é igual ao conjunto C. Então, se o conjunto A é igual ao conjunto B e o conjunto B é igual ao conjunto C, qual é a conclusão que a gente pode tirar disso daqui? Dá uma paradinha aí, tenta você concluir isso. Depois você dá um play de novo no vídeo, tá bom? Para, 2 segundinhos, tenta pensar, escreve, depois dá um play para ver se você acertou. Vai lá. Então, se A é igual a B e B é igual a C, a conclusão que a gente chega é que A é igual a C, tá bom? E o nome dessa propriedade é a propriedade transitiva. Propriedade transitiva. Ok, minha gente? Pronto. Então deixa eu aparecer aqui de novo. O que a gente falou sobre igualdade entre conjuntos é que dois conjuntos só são iguais se eles tiverem os mesmos elementos, não importando a ordem, e eu não preciso me preocupar com repetição de elementos, tá bom? Veja só, dei um exemplo e aqui estão 3 propriedades importantes sobre a igualdade entre conjuntos que vocês precisam dar uma lida nisso e entender que são coisas simples, mas mais tarde vocês podem esquecer de alguma coisa, errar alguma questão boba por não ter lembrado disso, que é muito simples, tá bom? Um abração para vocês. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no nosso canal, dar uma curtida no vídeo, ativar o sininho lá de notificações, comentar, dar sugestões. O nosso e-mail de contato está na descrição do vídeo, tá bom? Participe do jeito que você quiser no nosso canal. Aliás, esse canal também é seu. E aí você vai lá e dá uma estudada em igualdade entre conjuntos, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima.